Olá pessoal, aqui é o professor Thomas, professor do SED 01 do Itapuã. Essa aula voltada aos alunos de oitavo ano. Ah, Continuando nossa série de vídeos, séries de vídeos sobre educação física, estamos abordando assuntos mais de saúde corporal e qualidade de vida de forma geral. Nessa aulas passadas, vídeos passados, nós abordamos assuntos referentes à alimentação, obesidade, alimentos ultraprocessados, categoria dos alimentos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e 4. Nessa aula em específico, vamos trabalhar um pouco mais sobre a pirâmide alimentar, e a sua importância e como ela funciona na nossa dieta no dia a dia. A pirâmide alimentar é uma representação gráfica que reúne informações importantes a respeito dos grupos de alimentos presentes em nossa dieta. O seu principal objetivo é garantir o bem-estar nutricional da população como um todo, informando-a principalmente sobre as porções recomendadas de cada tipo de alimento. Existem vários tipos de pirâmides alimentares pelo mundo. Elas normalmente apresentam variações, pois cada região possui uma especificidade na dieta. No Brasil, por exemplo, a primeira pirâmide foi desenvolvida em 1999. Entretanto, após esse período, ela recebeu reestruturação para se adequar melhor à realidade do nosso país. E nesse contexto, consideramos a pirâmide proposta por Philip em 2013, em seu trabalho Redesenho da Pirâmide Alimentar Brasileira para uma Alimentação Saudável. Ela é baseada em uma dieta de 2.000 quilocalorias e agrupa os alimentos em 8 grupos básicos. Esses 8 grupos estão dispostos em 4 níveis distintos, que nós vamos elencá-los aqui e destrinchá-los durante essa aula. Mas antes vamos entender um pouquinho do nosso organismo, como que todas as atividades e as nutrientes que nós consumimos influenciam em tudo isso. Nosso organismo consome energia em todas as atividades. Mesmo enquanto dormimos, utilizamos energia para manter as funções vitais. Respiração, batimentos cardíacos, funções cerebrais, funções intestinais, tudo isso consome energia. A energia que mantém o corpo funcionando é obtida dos alimentos que consumimos. Além dessa energia, o organismo retira dos alimentos os materiais necessários para a fabricação de novas células e para produzir as substâncias que utiliza em todas as suas atividades. Aqui nós temos nesse quadrinho um pequeno exemplo de como tudo isso funciona. Nós temos várias reações químicas acontecendo aqui, que nesse momento vocês não precisam conhecê-las, vocês não precisam saber como elas funcionam, pois é um processo bastante complexo. Mas é importante que vocês saibam que isso existe. Todas essas reações químicas que estamos vendo nesse quadrinho, reações de hidrogênio, ácido pirúvico, mitocôndrio, fósforo, H2O, a síntese de ATP, tudo isso são processos químicos que acontecem no nosso corpo a todo momento e que requer energia. A importância da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar separa os alimentos em energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras. Esses alimentos devem ser consumidos em ordem decrescente, ou seja, devemos consumir em maior quantidade os energéticos, seguido dos reguladores, seguido dos construtores e, por último, dos energéticos extras, esse em específico de consumo ilimitado, por possuir mais açúcar. E alimentos que possuem mais açúcar, se forem consumidos de forma excessiva, podem causar aqueles processos e aqueles quadros de obesidade, hipertensão,
diabetes, que nós vimos nas aulas passadas. Inclusive, vimos o quanto que isso afeta a sociedade mundial, população mundial, que é uma escala bastante alta. Inclusive, vimos as porcentagens dessas doenças causadas por obesidade e diabetes no Brasil e no mundo todo. Se vocês recordam da última aula, vocês vão lembrar que são porcentagens bastante altas. Continuando aqui, nós vamos falar um pouco dos alimentos energéticos, que vão estar localizados na base da pirâmide. Esses alimentos energéticos são os responsáveis por gerar energia, afinal o nome já diz. Já que gera energia, também pode ser conhecido como combustíveis. Para que o organismo possa realizar suas funções normais, são os carboidratos complexos, como farinhas, pães, tubérculos, massas, cereais, trigo. Deve-se consumir de 6 a 11 porções por dia. E aqui nós temos alguns exemplos de alimentos que saudáveis que temos acesso no nosso dia a dia, que fazem parte do grupo dos alimentos energéticos. Banana, batata, macarrão, cereais, pão. Todos os alimentos são capazes de nos gerar energia, pois são ricos em carboidratos, que é um tipo de açúcar e que nos dá bastante proteína também, para que possamos gerar energia para todas as funções metabólicas e químicas que vemos nesse quadro aqui. Continuando. O segundo grupo seria os alimentos reguladores. No caso, são os alimentos que regulam o nosso organismo. São os legumes, as frutas e as verduras. Eles são responsáveis por fornecer vitaminas, minerais e fibras. Indica-se que deve-se consumir de 3 a 5 porções de vegetais, de 2 a 4 porções de frutas ao dia. Os alimentos reguladores, eles vão estar representados, mas, eu vou recordando a aula passada, mas o grupo 1 de alimentos in natura. Apenas relembrando que os alimentos in natura são os alimentos que são encontrados diretamente na natureza, que não passam por nenhum tipo de processo até chegar até nós. São frutas, são legumes, são produtos, são alimentos que nós conseguimos pegar inclusive no pé e consumi-los sem problema nenhum. Continuando aqui, nós temos os alimentos construtores. São localizados no terceiro nível da pirâmide. Os alimentos construtores eles são ricos em proteínas. A proteína, no caso, ela é um nutriente bastante importante no nosso corpo, pois ele tem a principal função de reparação celular e reconstrução celular. E nesse momento eu vou usar um exemplo de musculatura. Nossos músculos são compostos quase que por 100% por proteínas. Então, todo o nosso corpo, toda a nossa massa muscular precisa desses alimentos para se manter saudável. Se estivermos em uma situação de déficit proteico, acabamos perdendo músculo, pois o nosso organismo entende que nós precisamos consumir proteínas. Então ele vai se autodestruir, arrancar as proteínas dos músculos para poder suprir essa necessidade. Então é importante que estejamos sempre nos alimentando desses alimentos construtores, por serem ricos em proteínas. São exemplos desse grupo o leite e seus derivados, as carnes, os ovos e as leguminosas, que respondem pela construção dos tecidos novos, pelo crescimento e pela reparação do desgaste natural dos tecidos antigos. Por exemplo, quando nós fazemos algum exercício um pouco mais extenuante, no dia seguinte nós ficamos doloridos, nós sentimos essas regiões, às vezes dificultando até mesmo a sua locomoção. Isso significa que várias microlesões foram causadas no nosso tecido muscular, em nossos músculos.
E é necessário que esses músculos que foram machucados, foram lesionados, se reparem, se consertem, se reconstruam. E aí entra em cena os nutrientes proteicos. Todas as proteínas vão servir para fazer essa reparação celular. Recomenda-se que devem ser consumidas de 2 a 3 porções de leite e derivados, por exemplo, carne ou equivalentes ao dia. Ou seja, mais ou menos almoço e janta seriam as 2 porções. Já entre os energéticos extras, que ficam no topo da pirâmide e devem ser os alimentos que menos devem ser consumidos na nossa dieta como um todo, em geral, estão os açúcares e doces, que nós vimos nas nossas aulas, que também podem ser interpretados como os alimentos ultraprocessados, enfatizando que não existe nenhum problema de vocês gostarem, de vocês consumirem esses alimentos ultraprocessados, até porque são alimentos bastante práticos também. O que se coloca aqui, é importante frisar, é que esses alimentos devem ser consumidos com muito equilíbrio. Eles devem ser consumidos em baixa e pouca quantidade. E também não devem ser consumidos todos os dias. Esses alimentos devem ser consumidos com moderação. E são eles as gorduras, que também faz bem para o corpo. É importante nós temos uma reserva de gordura, mas em excesso faz mal. Por isso, são necessários em quantidade mínima no organismo, pois realizam isolamento térmico, por exemplo. Essas são uma das vantagens da gordura no nosso corpo. Existem outras, mas não vamos entrar em detalhes aqui. Também podem causar proteção contra choques e transportam e ajudam a transportar algumas vitaminas para o nosso corpo. Então, essas são algumas importâncias desses alimentos e dos açúcares doces e da gordura em si, desde que estejam em quantidade mínima no nosso corpo. A vantagem do uso da pirâmide alimentar é que ela informa que se pode comer de tudo, sem enjoar da dieta, em quantidades adequadas, contribuindo para que os hábitos alimentares se tornem mais saudáveis. Aqui nós temos uma representação gráfica da pirâmide alimentar. Ela de fato é uma pirâmide, dividida em 8 grupos. Nós temos alimentos energéticos extras, que ficam no topo da tabela, representados pelo grupo 7 e 8. O grupo 7, nós temos um pouco do que entendemos como alimentos mais gordurosos, manteiga, óleo, frituras, essas coisas. Também temos no grupo 8 alimentos mais ultraprocessados, como bolo, doces, balinhas, essas coisas. Possuem açúcar em excesso, mas se consumidos de forma minimamente, né, não faz tão mal. E não faz mal, na verdade. Descendo mais, nós vamos para o grupo 4 e 6. São os alimentos construtores. Peixe, leite, carnes, leguminosas. Como leguminosas, aqui nós temos como exemplo o feijão. É uma leguminosa que nos ajuda a termos mais proteínas no nosso corpo. O grupo 2 e 3 são representados pelos alimentos reguladores. Temos alimentos representados por verduras e legumes e também temos alimentos representados por frutas, no caso o grupo 3. O grupo 1 são os alimentos energéticos. A base da nossa pirâmide alimentar é o grupo 1. São alimentos como milho, pão, batata doce, batata inglesa, todos alimentos ricos em proteína que fornecem ao corpo toda a energia que nós precisamos para um dia a dia comum e até mesmo para a prática de exercícios físicos, sem que deixemos a desejar durante esses exercícios. Mais abaixo nós temos a importância da água e líquidos sendo consumidos, pois não podemos correr o risco de estar em um estado de desidratação. O estado de desidratação é colocar em risco toda essa pirâmide alimentar. Mesmo você seguindo a risca essa pirâmide alimentar e está em estado de desidratação, todos esses processos químicos que vimos nesse quadro deixam de acontecer da forma que deveriam. Então, a eficiência e eficácia dos alimentos consumidos na pirâmide alimentar meio que se perde.
Agora que nós já apresentamos um pouco da pirâmide alimentar, nós vamos conversar mais sobre ela na nossa próxima aula de quinta-feira, onde nós vamos elucidar todas as dúvidas que vocês possam ter e abordar alguns pontos que eu não abordei nessa aula. Mas para isso, nós temos uma atividade para a próxima aula, para que vocês façam durante a semana. Uma atividade bastante simples, uma atividade mais de observação. O que eu vou pedir para vocês é que vocês elaborem uma lista dos alimentos que costumam comer durante o dia e após esse processo de observação do que vocês comem durante o dia, geralmente é uma rotina. Vocês comem café da manhã, no almoço, lanche e finalmente na janta. Com essa lista em mãos e pronto, vocês terão que classificar os alimentos que consomem diariamente, conforme os itens da pirâmide alimentar que está listada e demonstrada aqui nessa representação gráfica. E por último, a última etapa que vocês terão que cumprir é identificar os alimentos que precisam modificar na dieta de vocês para adequá-la à pirâmide ideal. Então vocês vão pegar os alimentos que vocês consomem no dia a dia e montar sua própria pirâmide alimentar, tentando seguir em consideração a pirâmide alimentar básica que temos aqui. Pegando os alimentos que vocês comem e encaixando no grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, até a base, até o topo da pirâmide. A forma de entrega desse material, vocês terão que enviar essa atividade em anexo. Vocês podem editar esse documento no Word, no computador, salvar e subir o anexo no Google Sala de Aula. Ou, de forma mais simples e prática, fazer essa atividade no caderno, tirar uma foto e enviar o anexo dessa foto. Atividade bastante simples para essa semana. É apenas mais uma atividade de observação, de reflexão sobre o que vocês estão comendo no dia a dia. Bom, pessoal, nossa vídeo aula termina por aqui. Tenham bons estudos a todos, tenham uma ótima semana e nos encontramos na quinta-feira, nosso encontro semanal no Meet para debater todas essas questões que apresentei para vocês aqui e ver os trabalhos de alguns alunos sobre como está a alimentação deles, principalmente seu dia a dia. Então, pessoal, até a próxima e bons estudos.